Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos. Nós estamos trabalhando uma playlist com resolução de exercícios da Matemática Superior, Cálculo 1. Lembro que não se trata de um curso de Cálculo 1. No curso você tem que ver todas as propriedades relacionadas aos conteúdos. Aqui o foco é na resolução de exercícios. Esse caso aqui, determine as assíntotas vertical e horizontal e esboce o gráfico. A função é essa, f de x é igual a x mais 2, dividido por x quadrado mais 4x mais 4. O primeiro passo é você verificar a assíntota vertical. Observe que nós temos aqui no denominador, essa função aqui é uma chamada função racional. Você vai ter no denominador uma equação do segundo grau, e o denominador não pode ter zero. Então, nós partimos disso aqui, verificar que x ao quadrado mais 4x mais 4 deve ser diferente de zero, não pode ter um zero aqui. Então, como é do segundo grau, nós vamos encontrar as raízes, porque as raízes é que faz com que apareça um zero aqui. E encontrando as raízes, nós vamos excluir. Elas não fazem parte do domínio. E já estaremos encontrando a assíntota vertical, que é um valor em x. Então vamos fazer aqui, ó. Temos que ser um pouco rápido. As duas raízes nós vamos fazer por soma e produto. Quando eu somo as duas raízes, eu posso usar essa relação, menos b dividido pelo a. Quando eu faço o produto, eu encontro as raízes fazendo c dividido pelo a, certo? E você tem que saber que o a é o coeficiente do x ao quadrado, então é 1. É prático fazer a divisão por 1. O b é o coeficiente do x elevado a 1, então é o 4. E o c é o independente. Se não aparecesse nada, seria um zero. Então, menos b é menos 4. Vai ficar menos, porque tem menos na fórmula. Dividido por 1, que é o a, tudo bem, já terminou. E o produto é c sobre a. É o 4 dividido por 1, que é 4. Então, olha como foi rápido. Agora, com esses dois resultados, o que a gente sabe? Que somando as duas raízes dá menos 4. E que multiplicando as duas raízes dá 4. Então, você tem que agora pensar nesses dois números. Multiplicação primeiro. Dois números que multiplicado dá 4. 1 vezes 4, 2 vezes 2. Como a soma tem que dar menos 4, então é claro que vai ser menos 2. Menos 2, menos 2. Menos 2, menos 2. Então as raízes são iguais. É o caso quando delta é igual a zero. Verificando, menos 2 vezes menos 2, 4 positivo. E menos 2 somado com menos 2, menos 4. Então, aqui eu já tenho a assíntota vertical. É o x igual a menos 2. Então, a função não vai estar definida quando x for menos 2. Então, vamos marcar o domínio. É importante entender isso também. O domínio da função. Vou escrever na forma de sentença. São todos os valores x que pertencem ao conjunto dos reais, tal que o x tem que ser diferente de menos 2. Esse está fora. Diferente de menos 2. A assíntota é um pontilhado e, no caso do valor x, indica ali esse número que a função para ele não está definida. Então, não está definida no menos 2, porque é uma assíntota vertical. O próximo passo, pessoal, é deixar isso aqui na forma fatorada. Nós vamos usar ali para fazer os limites. Como que eu deixo uma equação de segundo grau na forma fatorada? Quando eu conheço as raízes. É o a que multiplica x menos o x1, que multiplica x menos o x2. x1 e x2 são as raízes. Então, no nosso exemplo, o que nós vamos ter aqui?
O A é esse número, é 1. Então não precisa ficar colocando aqui. X, as raízes são iguais, menos 2. Então vai substituir aqui. Menos, menos, vai ficar sempre mais. Aqui está na forma fatorada. Se multiplicar distributiva, aqui volta naquilo ali, ó. Então eu posso substituir isso aqui. O próximo passo agora é fazer o limite. Quando x tende a menos 2 pela direita e quando tende a menos 2 pela esquerda. É o próximo passo. Então, limite. Quando x tende a menos 2 pela direita. Observe aqui, ó, se eu substituir aqui o menos 2, vai aparecer um zero aqui. Exatamente, porque tem uma raiz menos 2. E a gente sabe que a raiz é o zero da equação. Então ela vai deixar isso aqui zero, então não pode. Então nem tente em substituir. Então vamos usar na forma fatorada para o denominador. Então já vamos copiar assim, ó, a função x mais 2 e vamos dividir por x mais 2 multiplicado por x mais 2. Ok? Olha o que está acontecendo aqui. No numerador e no denominador tem coisas iguais. Multiplicando e dividindo. Essa divisão dá 1. Então vamos reescrever o limite. O limite, quando x tende a menos 2 pela direita, vai ficar 1 dividido por x mais 2. Agora atenção aqui. Observe. O x tendendo a menos 2 pela direita. Já deixei aqui uma indicação. Ó, menos 2. Quem está à direita é maior. Quem está à esquerda é menor. Então, nós poderíamos ter aqui um menos 1,999. É uma sugestão, porque esse número vai se aproximar muito do menos 2. Então, imaginando que seja esse número, como estou analisando pela direita, tem que ser esse. Então, ele vem aqui, ó. Ele é negativo. Então, esse 2 tirando aquele número, vai sobrar uma coisa quase zero. Mais um zero positivo, porque esse aqui é maior. Então, fica 1 sobre um quase zero positivo. Isso tende a ser infinito. No caso, mais, porque os sinais são iguais. Mais infinito. Então, quando x tende a menos 2 pela direita, mais infinito. Agora, o limite, quando x tende a menos 2 pela esquerda. Então, vai ficar 1 dividido por x mais 2. Então, observe o seguinte, é um exemplo como esse, ó, tende a menos 2 pela esquerda. Imagine que seja alguma coisa parecida com essa. Você vai colocar aqui, ó, vai ficar, fazendo a conta, um quase zero, só que negativo, ok? Então, a resposta vai ser menos infinito. Quem tem dúvida, pessoal, pega uma calculadora e coloque o número 1 e divida por um quase zero. O que é um quase zero? 0,00001. Você vai ver que vai aparecer um número grande. Então ele tende a infinito. Aqui fica negativo porque estou dividindo mais com menos. Falta verificar se existe assíntota horizontal. O x tem que tender a mais e a menos infinito. Então vamos fazer aqui, ó. Limite quando x tende a mais infinito. Então, é a mesma função, claro, já vamos pegar a partir daqui. É 1 dividido por x mais 2. Então, você tem que imaginar o seguinte, o infinito vem aqui. Infinito mais 2 continua sendo infinito. Então, agora você pega o número 1 e divida por um número muito grande. Ele tende a zero. A linguagem correta é essa, tende, não é zero, tende. Ok? E agora o limite. Quando x tende a menos infinito. Novamente, vamos partir daqui. 1 dividido por x mais o 2. Então é 1 dividido por menos infinito agora. Mais 2. O 1 dividido por infinito tende a zero. E não importa que tenha um negativo aqui. Porque não pode aparecer o negativo no zero. Ok? Não tem sinal. Então,
O limite, quando o x tende a mais infinito, tende a zero, e o limite, quando tende a menos infinito, também tende a zero. Com essas informações, sabendo que a assíntota vertical é menos 2, que a assíntota horizontal é o que nós encontramos agora, pessoal. A assíntota horizontal é um valor y, y igual a zero. A assíntota vertical é um valor x, x igual a menos 2, x igual a menos 2. Bom, sabendo de tudo isso, nós vamos fazer a representação gráfica, o esboço. Vamos lá. Rapidinho, pessoal, aqui está. Aqui está o eixo y, a origem do plano cartesiano. Aqui está o eixo x. Observe que nós encontramos uma assíntota horizontal, um y igual a zero, na altura zero do y. Então, é o próprio eixo das abscissas. Eu só fiz um pontilhadinho aqui para lembrar que ela vai ser agora considerada uma assíntota. A vertical, a primeira que nós encontramos, um x igual a menos 2. Aqui está, menos 2. A função não é definida para o x igual a menos 2, por isso fica assíntota. Vamos interpretar aqui, ó, quando eu me aproximo do 2 pela direita, os valores de x, ó, se eu pegar esse x aqui próximo do zero, vai bater e vai ter essa imagem aqui. Se eu me aproximar mais, vai bater e ter essa imagem, está subindo. Se eu me aproximar mais do menos 2 pela direita, a imagem vai crescendo. Quanto mais eu me aproximo do menos 2, a minha imagem tende ao mais infinito, mais infinito. Ela nunca vai ultrapassar essa assíntota, que é o x igual a menos 2. E eu posso ir para o mais infinito, aqui também não vai ultrapassar essa assíntota que vale zero. Quando eu analiso pelo lado esquerdo, o que acontece? Se eu pegar um menos 4 aqui, ó, eu vou bater aqui, aqui vai estar a imagem. Um menos 3 vai bater aqui, a imagem está descendo. Evidentemente, quanto mais me aproximar do menos 2, mais a imagem tende para o menos infinito. Tende para o menos infinito. Ok, pessoal. Então, fica assim essa representação. O limite da fx quando o x tende a menos 2 pela direita, e o limite da f de x quando o x tende a menos 2 pela esquerda. Aí está o esboço do nosso gráfico. Dê like para o vídeo, compartilhe o material, faça a sua inscrição aqui no canal Matemática Já. Acione o sininho para receber todas as postagens. Pessoal, se você faz a inscrição, se você compartilha, se você dá o like, você valoriza o nosso trabalho e mostra para a plataforma que esse conteúdo é relevante. Ok? Até o próximo vídeo. Sucesso! Tchau!